Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado para o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe nossos pecados e nos conduz um dia à vida eterna. Amém. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Põe tua esperança no Senhor. Confia nele, ele agirá. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Espera atento aquilo que há de vir. Escuta o tempo que o Senhor está a falar. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Esperar não é desejar, é obedecer ao caminho de Deus. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Caminheiros nós somos na história, nas etapas da promessa do Deus Salvador. Em silêncio abandona-te ao Senhor. De esperança, paciência do vivido, devagar se torna a prece, vem Senhor Jesus. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Em silêncio abandona-te ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 17, de 20 a 25. O reino de Deus está entre vós. Aqui tem pergunta dos fariseus e tem o ensinamento de Jesus Cristo para os discípulos. Nós podemos aproveitar as duas coisas. Porque quando os fariseus perguntaram a Jesus quando o momento que chegaria o reino de Deus,
Jesus respondeu para os fariseus: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Quando Jesus Cristo, dialogando com os fariseus e dizendo, o reino de Deus está entre vós, ele falava dele próprio, só que os fariseus não compreendiam aquilo. Eles não entendiam que Deus Pai tinha enviado Jesus para salvar eles próprios. Só que hoje também existe muitas dúvidas. Ainda existe dúvidas. Tem pessoas que acham que tem que achar a salvação em um lugar, outros acham que deve achar em outro. Mas, pelo que a Sagrada Escritura nos diz, que a salvação só em Jesus Cristo. Se tem alguém que diz que existe salvação em outro lugar, essa pessoa está precisando de ser evangelizada, está precisando de conhecer o que realmente existe sobre a cada um de nós. Depois, nosso Senhor Jesus Cristo, dialogando com os discípulos, ele passou esse ensinamento. Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Meus irmãos e minhas irmãs, a Sagrada Escritura tem muitas passagens que mostram as dificuldades daqueles que não têm fé, daqueles que passam por cima das orientações de Jesus Cristo, depois ficam reclamando. E nós temos que ter um cuidado muito grande, porque ele próprio diz, sem cruz é impossível chegar ao reino de Deus. Então, nós mesmo no sofrimento, a gente tem que entender que Deus Pai não vai nos abandonar. E para a gente chegar realmente a esta grande felicidade, nós não podemos ficar ouvindo uma conversa de um, conversa de outro, porque o ser humano ele é fraco. Às vezes ele se ilude muito e passa a mensagem errada para aqueles que não estão também com a cabeça boa e de repente as coisas desencaminham. Então vamos pedir a Deus que nos dê firmeza para compreender que o seguimento de Jesus Cristo exige sacrifício e exige realmente tempo para oração, tempo para diálogo com o próprio Deus, tempo para frequentar os nossos momentos de oração na igreja, oração na família. Só assim que a gente pode dizer, olha, aqui está o reino de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo termina assim. Antes, porém, ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Aquela geração rejeitou nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje? Tem alguém que rejeita ou não? Tem alguém que fala mal de Jesus ou não? Eu já ouvi muitas blasfêmias. Um determinado dia eu estava lá no Mercado Central e alguém disse assim, Jesus Cristo fracassou. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que está dizendo. A pessoa não conhece a grandeza que é a Trindade Santa. Por isso que fica falando bobagem por aí e pega alguém que já tomou uma ou duas e acha que aquela pessoa está fazendo certo e começa a passar mensagem para um e para outro, para outro. Então vamos ter firmeza e entender. Quando uma pessoa é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele já está caminhando em direção a Deus. Se ele é católico, ele recebe o crisma. Quando o bispo diz assim, receba o Espírito Santo, a gente tem que entender que o Espírito Santo realmente está conosco. Então vamos acreditar nessas verdades e pedir a Deus que dê a cada um de nós, a cada dia, uma mente firme para a gente seguir aquele que é caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos e vamos permanecer unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.